Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Dia. Hoje a gente vai ter um bate-papo, né? Um diálogo aberto sobre inclusão. Eu, Elísia, né, vou estar mediando aqui a conversa junto com a Vera. E aí, para a gente iniciar o nosso bate-papo, É, eu vou me autodescrever, vou me apresentar, e aí antes de me autodescrever também, a gente deixou aqui na tela algumas informações sobre como fazer uma autodescrição, né? A gente aprendeu recentemente, eu e a Vera, num congresso lá em Goiânia, do Fim de Poder, e eles falaram que a autodescrição, ela deve ser bem objetiva, e a gente pode seguir esses pontos que estão na tela, que é nome, gênero, cor de pele, cor de cabelo, olhos, cor dos olhos, né? Tipo de nariz, se for o caso, boca, se for homem, tiver bigode, barba, se você estiver usando algum acessório, tiver roupa e fundo visível. Então, já para explicar para os nossos convidados aí saberem como fazer uma autodescrição, eu me chamo Elísia, eu sou uma mulher, sou uma mulher branca, meu cabelo é castanho, metade loiro por baixo, porque recentemente eu descolori ele. Meus olhos são castanhos e eu estou usando um óculos, né? Eu uso óculos de grau e um casaco vermelho e também a blusinha aqui que a gente tem, que a gente fez para o nosso programa de saúde laboral aqui da G4F. É, eu sou da área de treinamento e desenvolvimento, atuo junto com a Vera e hoje a gente também toca algumas ações voltadas para diversidade, equidade e inclusão dentro da G4F. E por isso que a gente vai estar aqui batendo esse papo com vocês hoje também. É um assunto bem novo para a gente, né? Mas a gente está, enfim, fazendo o possível aí para aprender mais, para desenvolver experiências e propostas que estejam alinhadas com as expectativas dos nossos colaboradores e também é, poder promover, né, um ambiente mais inclusivo, né, e mais humano todos os dias. E nada melhor da gente poder começar a co-criar juntos, de chamar pessoas que tanto possuem deficiências, como também possuem pessoas na família com deficiência ou passam por algum tipo eh, de, desse tipo de despropósito dentro de casa. Então, a gente quer ouvir, a gente veio para aprender e veio para conversar. E por isso a gente convidou aqui hoje também um especialista, né, uma pessoa que trabalha com a gente já em algumas ações, o Igor, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, para nos dar um pouquinho mais de aula sobre como a gente pode acessar os serviços da secretaria, divulgar esses serviços e, né, abrir esse diálogo para a gente poder trazer esse cuidado para dentro da nossa empresa. E também convidamos alguns colaboradores que têm um espaço de fala para estarem também trazendo a perspectiva deles. Então, vou passar a palavra para a Vera vai se apresentar e depois a gente segue para os nossos convidados. Bom dia, gente. Bom bate-papo para todos nós. Oi, pessoal. Bom dia. Eu sou a Vera, né? Trabalho aqui na área de treinamento e desenvolvimento, aqui junto com a Elisa, né? Que eu sou analista de treinamento e desenvolvimento. Fico muito feliz por estar participando de uma live como essa, né? Tanto que a gente colocou que são diálogos abertos sobre diversidade e inclusão. Então, eu entendo que cada vez mais a gente vai começar a falar sobre esse assunto aqui dentro da G4App, mais importante ainda é a gente já começar falando nessa semana que é tão importante,
né, que é a semana de inclusão, que vai do dia 28, de dia 21 ao 28 de setembro. Mas antes de eu começar e de contextualizar para vocês também qual é o nosso objetivo dessa live, eu vou me autodescrever, né? Então, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos curtos, cabelos pretos, tenho olhos castanhos, eu tenho uma boca fininha, que minha mãe que costuma dizer que a minha boca é muito fininha, eu uso óculos, eu estou usando uma camiseta que foi desenvolvida aqui até pela nossa área aqui de Power Range, né? Que é uma camiseta no qual os nossos massoterapeutas usam também, são massoterapeutas que também são da área de inclusão, são pessoas com deficiência. E o meu fundo aqui é um cenário nosso aqui da G4F. E aí, para dar continuidade, né, para que vocês entendam aí o objetivo do nosso encontro, mais uma vez eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui com a gente. E aí, como eu falei no início, né, a semana de 21 e 28 de setembro é uma semana muito importante porque a gente chama a atenção da sociedade, de empresas, né, para agir pela construção de uma sociedade mais justa, acessível, incentivando o respeito, as vontades, as escolhas das pessoas com deficiência e o reconhecimento das diversas formas de expressão e de existência. Então, hoje, criamos esse espaço aqui dentro da G4F para ouvir histórias, para refletir e para nós aprendermos juntos, né? Aqui na G4F, a gente entende que a diversidade não é apenas um conceito, é uma experiência viva que transforma a nossa forma de enxergar o mundo e de enxergar aqui dentro da empresa também os nossos profissionais com deficiência. E aí, a nossa frase de efeito também é que cada colaborador é protagonista desta construção. E juntos mostramos como somos exemplo de inclusão, tanto aqui dentro da G4 e fora da G4 também. E aí, para essa nossa abertura, a gente separou um vídeo aqui super importante, um vídeo de instrução, no qual orienta como lidar com pessoas com deficiência. Meninas, tá sem Nós áudio. Não sei se é para sair vamos. áudio. É sim, a gente vai voltar aqui. E acho que também faltou a gente apresentar o Gustavo, que é o nosso tradutor de Libras aí que está acompanhando a gente. Dá um oizinho aí, Gustavo. Aí vamos seguir com o vídeo. Não está saindo áudio, é isso, pessoal? Só um momento. Com pessoas com deficiência. Você sente alguma dificuldade ou constrangimento ao lidar com as pessoas com deficiência? Então, fique com a gente que vamos passar boas dicas para você. Vamos começar pela nomenclatura. Jamais use a expressão PNE ou pessoa portadora de deficiência. A forma correta é pessoa com deficiência. Ela é usada na Lei 13.146 de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As pessoas com deficiência são iguais a todas as outras e podem executar muitas atividades, desde que encontrem um ambiente propício e realizem as adaptações necessárias. Por exemplo, uma cadeirante pode dirigir um carro adaptado. Algumas dessas adaptações são erroneamente confundidas com privilégios. É o caso das vagas exclusivas, que precisam ser sempre próximas à entrada dos estabelecimentos. Prioridades, como as filas preferenciais, e exclusividades, como os banheiros adaptados que devem ser usados apenas por pessoas com deficiência,
não são sinônimos de privilégios. São formas de permitir à pessoa com deficiência executar as mesmas tarefas que qualquer outra pessoa, em condições e ambientes que atendam às suas peculiaridades. No convívio com essas pessoas, não faça de conta que a deficiência não existe. Ignorar a deficiência de uma pessoa é ignorar uma parte importante de sua vida e de seu ser. A maioria das pessoas não se importa em responder perguntas a respeito da sua deficiência. Nas atividades sociais ou profissionais, nunca exclua as pessoas com deficiência. Deixe que elas mesmas decidam se querem participar e como poderão fazê-lo. Quando uma pessoa com deficiência estiver na companhia de outra pessoa, caso você queira conversar com ela, jamais faça perguntas ao acompanhante do tipo: ela aceitaria um copo d'água? Pergunte sempre diretamente à pessoa, pois é ela quem fala por si mesma. Sempre que quiser ajudar ou estiver em dúvida sobre como agir, pergunte como fazê-lo e não se ofenda se o seu oferecimento for recusado, pois, às vezes, a pessoa com deficiência prefere executar uma determinada atividade sem assistência. Lembre-se, a inclusão, em seu aspecto atitudinal, depende também de você. Faça a sua parte. O Núcleo de Inclusão do TJDFT foi criado para viabilizar a efetiva inclusão da pessoa com deficiência no contexto institucional. Aí, pessoal, depois a gente coloca o linkzinho desse vídeo, porque ele é super importante, super educativo, né? É importante a gente compartilhar também. E aí, dando continuidade aqui, né, a nossos diálogos abertos sobre diversidade e inclusão, queria colocar para vocês o objetivo, né, desse nosso bate-papo, que é promover a valorização da diversidade e combater o preconceito, reforçar o protagonismo e a inclusão social das pessoas com deficiência e apresentar a nossa empresa, a G4F, que ela tem o desejo de ser um exemplo vivo de inclusão de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, tá? Aqui na minha tela está mostrando para vocês um QR Code, que é uma nuvem de palavras, no qual a gente vai pedir a ajuda de vocês para que participem. A gente depois vai colocar o link também aí no chat, né, para que todos possam participar, porque mais para frente a gente vai usar essa nuvem de palavras aí para falar um pouquinho sobre essa palavra, essa pergunta que está aqui, que é: qual palavra define diversidade para você? Tá? Aí também, gente, quem quiser levantar a mão e falar também no microfone qual palavra que define a diversidade para vocês, ou escrever no chat, ou escrever na nuvem de palavras, fiquem à vontade da melhor forma que for para vocês. A intenção aqui é a gente ter uma perspectiva geral de como cada pessoa define diversidade hoje. Vamos dar uns 5 minutinhos para a gente. Para mim, diversidade, eu acho que é literalmente talvez uma junção de várias formas de ser, né? De várias formas de construir, de várias formas de colaborar. E dizem aí, há pesquisas que equipes mais diversas são mais criativas. Alguém mais quer também já aproveitar e já falar o que entende por essa palavra diversidade? Para a gente já começar a aquecer. Para mim, diversidade é acolher as diferenças como riquezas, né? Porque são pessoas que nos aproximam, nos ensinam, né? E nos tornam pessoas mais humanas.
Então, para mim, esse é o significado da palavra diversidade. Mais alguém gostaria de abrir o microfone e falar para a gente? Ok, então vamos dar continuidade aqui, porque a Temos, gente tem mais alguém? tem no Ah, chat. então tá bom. É que eu não estou vendo por causa da apresentação. Ó, a Gabriela falou que diversidade para ela é pluralidade do ser de perspectivas de vivências, né, Gabi? A Débora disse: diversidade são trocas, pois é no encontro entre diferentes perspectivas, experiências e formas de pensar que surgem aprendizados e novas possibilidades. A Renata falou: diversidade, oportunidade de agregar. O Eduardo falou: pertencimento, porque diversidade só faz sentido quando todos se sentem parte. Isso, nossa, completo. Demais. Vamos abrir a nossa nuvem de palavras aqui para a gente ver o que a gente tem. Claudinha falou: ter o cuidado com o outro, isso diz muito sobre o eu de cada um. A Gisele trouxe aqui também. É quando pessoas diferentes convivem juntas, cada um com seu jeito, sua história, sua forma de pensar e de viver. Exatamente. E quando a gente fala de inclusão, né? A inclusão ela vai além de você estar no local. Você faz parte, você é convidado, você tem voz ativa, né? Então, quem melhor para falar, né? Para ser convidado, para dizer o que se está se sentindo incluído ou não, né? Ó, a Tainá também trouxe valorização das diferenças existem entre as pessoas, abrangendo aspectos individuais, sociais e culturais. Muito bom. Bom, vamos abrir a nossa nuvem. Só um minutinho, gente. A nuvem de palavras, ela é no outro site. E na nossa nuvem de palavras, né, muitas pessoas colocaram também que são percepções variadas, respeito, ser único, valorização, compreensão, trocas, igualdade, criatividade, é ser diferente, é multiplicidade, multiculturalidade, desconstrução, amor, força, independência, fraternidade. Então, todas essas palavras, né, são palavras importantes e diz, né, o que para cada um de nós o que é diversidade, né? E diversidade também é o reconhecimento, é a valorização de que cada pessoa é única, né? Ela tem a sua história, ela tem a sua cultura, ela tem a sua identidade, ela tem a sua forma de existir diferente, né? Então, lembrem sempre dessas palavras, né, quando ouvirem falar sobre diversidade. Bom? Bom, e para seguir, gente, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Eu vou só falar rapidamente, mas eu gostaria de convidar eles para se apresentarem. A gente está aqui hoje, a gente convidou
Gorbalho, da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Temos também a Bruna Machado, analista de remuneração, aqui da G4F, Vanessa Silva, analista de atração e seleção da G4F, e o Eduardo Jorge, que é jornalista no MDH. E aí, para a gente organizar, vou convidar primeiro o Igor, para ele se apresentar, contar um pouquinho sobre o trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo e, claro, a perspectiva dele enquanto pessoa que atua com ações de diversidade, equidade e inclusão, com foco em pessoas com deficiência. Bom dia a todos. Vocês me veem e me escutam bem? Sim. Ah, que bom. Porque Sim. eu só estou escutando vocês, eu não estou vendo vocês. Vou começar com piada aqui já. Gente, meu nome é Igor, eu sou assessor da Diretoria de Inclusão Profissional da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, do Governo do Distrito Federal. Estou acompanhado aqui da minha diretora, da Diretoria de Inclusão Profissional, Andressa, minha chefe, aqui querendo cortar meu salário já. Eu atuo há mais ou menos uma média de 8 anos no movimento das pessoas com deficiência do Distrito Federal e no movimento nacional de pessoas com deficiência também. Também sou conselheiro distrital de política de direitos humanos, representando a sociedade civil e o interesse das pessoas com deficiência dentro deste conselho. E já fui membro e sou membro atuante da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Tá? Então, uma breve descrição da minha atuação. Sou pessoa com deficiência visual, sou cego total. E estou à disposição de todos para dar a melhor integração do que é ser pessoa com deficiência, da diversidade e da inclusão, e parabenizando a todos, a todas, os líderes, membros, gestores da G4F por essa iniciativa e, obviamente, pela parceria contínua e ininterrupta com a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Então, é uma breve apresentação. Maiores dúvidas, estou à disposição no curso aqui do processo de conhecimento aqui de todos nós. Espero ensinar e aprender muito com todos também. Muito obrigado. Igor, obrigada, viu, pela sua apresentação. A gente vai conversar um pouquinho mais aí com o Igor. Mas aí agora a gente vai pedir para as meninas também se apresentarem rapidamente, né? E depois a gente já continua aí com o Igor, ele vai trazer algumas orientações para a gente, algumas explicações sobre o trabalho dele, né? E para que a gente possa ter aqui histórias, vivências, né? Trocar vivências. Então vamos lá, meninas, quem quer começar? Vamos pela ordem alfabética, a gente tem a Bruna, o Eduardo e a Vanessa. Então, Bruna, por favor, se apresenta, fica à vontade. Bom, gente, meu nome é Bruna, eu atuo aqui no setor de remuneração e eu sou uma mãe atípica, né? Eu tenho 2 filhos e um deles, o mais velho, o Eduardo, de 8 anos, ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. Hoje, com 8 anos, a gente descobriu que ele tem uma deficiência intelectual. Então, ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, assim, a nossa meta da nossa família é que ele consiga viver uma vida com autonomia, né? Porque nós não vamos estar aqui até quando ele estiver adulto, né? A gente pensa muito nisso, em trazer autonomia para ele. E trabalhar numa empresa onde ela visa a diversidade, isso aquece o nosso coração, aquece meu coração. E a gente vê que no futuro ele pode sim trabalhar em uma empresa, se desenvolver, mas essa é a nossa meta. Obrigada, Bruna. Eduardo, bom dia. Você gostaria de se apresentar para a gente? Bom dia a todos e a todas.
né? Então, meu nome é Eduardo George, eu tenho 37 anos, eu atuo aqui no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né? Sou contratado pela G4, sou jornalista, né? E acho bastante importante, né, a gente ter sempre, né, no nosso radar essas pautas, né, sobre diversidade, sobre inclusão, assim, né? Porque a gente, né, é específica sobre pessoas com deficiência, mas quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente está falando sobre uma gama de pessoas, né? Então, acho muito importante a gente ter, né, principalmente nesses tempos atuais, a gente ter essas conversas. Com Obrigada, certeza. Eduardo. Vamos lá, Vanessa. Bom dia, pessoal. Eu sou a Vanessa, sou analista de atração e seleção aqui na G4F. E aí tem um papel também importante, né, que muitas vezes é buscar esses talentos. E até me colocando também, hoje eu possuo visão monocular, e eu só vim descobrir isso no meio aqui do trabalho, então, em outra empresa, para participar de um processo seletivo, a pessoa que estava participando perguntou, Vanessa, né, eu vi que você tem alguma dificuldade de visão, e não seria uma pessoa com deficiência e tal. E eu fui correr atrás disso. Então, a partir disso, que eu vim entender que eu tinha e começar a pesquisar sobre isso, a entender sobre esse mundo de diversidade. Então, hoje na G4F também, a G4F teve um papel importante que foi me apresentar à Secretaria de Pessoa com Deficiência. Então, estou também indo atrás da minha carteirinha porque, como a gente já falou aqui, né, não é só questão de privilégios, né, são direitos, então, hoje, através, essas informações são importantes, porque eu nem sabia que eu tinha direito a ter uma carteirinha, então, a G4F pôde me proporcionar isso. Então, como meio até de estar aqui à frente do RH, eu sempre também estou aí tentando ajudar, sempre em busca de talentos nessa área, e é isso. Perfeito, Vanessa. Muito obrigada. E aí, agora a gente queria chamar novamente o Igor para ele contar para a gente um pouquinho de como é o trabalho dele na secretaria, qual que é a importância desse trabalho, né? Questão que envolve muito sobre políticas públicas para pessoas com deficiência, e depois a gente continua mais reflexões aí para todo mundo. Bora lá, Igor. Bom dia novamente. O nome da nossa última colega monocular é Vanessa, né? É muito bom saber que aqui presente também temos uma colega com deficiência visual junto comigo, né? Aqui nessa oportunidade. Bacana, e para vocês verem como é a descoberta da deficiência, né? É uma coisa que ela não sabia, porque certamente ela era acostumada, né? A enxergar com um olho só, e o cérebro entendia que aquilo era uma coisa normal, porque você não sente falta daquilo que você nunca teve, né? Então, interessante o relato da colega. Então, antes de falar como eu trabalho na Secretaria da Pessoa com Deficiência, eu queria fazer um breve relato de como eu uso o computador, já que nós estamos numa empresa de tecnologia, e é uma curiosidade que certamente atinge a todos, ou a grande parte das pessoas que aqui estão. É importante falar como eu instrumentalizo o meu ambiente de trabalho, especificamente aqui no computador. Então, eu tenho um leitor de telas. Esse leitor de telas, ele fala tudo que eu falo, que eu faço na tela aqui, que eu teclo com tab, com as setas, ele fala. E através disso, eu consigo manusear o computador. Eu poderia apresentar a minha tela para vocês verem rapidinho como é isso? Ou não? Claro. Eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar compartilhar a minha tela. É, vou tentar, vou tentar compartilhar.
Vocês estão ouvindo uma voz? Sim. Sim. Um robô, né? Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui. 105. Lista. Clica, arquivar, ativar, mais sim, fechar botão, ativar botão. Start, banner, nova conversa. Tudo que eu faço, ó, ele vai falando. Tudo. Baixar o banner. Tudo. Modo de exibição compacto da reunião. Aí. Parar de compartilhar botão. 105. Modo de. Pronto. Modo. Tudo que eu faço na tela, botão 40. no computador, ele vai falar para mim. Então, por exemplo, se eu quiser abrir o bloco de notas. Modo. Notas autoadesivas. Notas. Melhor. Localizar. Melhor correspondência. Nota legal. Localizar. Pesquisar. Download. Iniciar. O bloco de notas. Pronto. Sim. Carregamento. Clica. Botão. Download. Modo. Diálogo. Barra. Bloco. Só um minuto. Bloco. Diálogo. Banner marco. Botão pular para o conteúdo. Por que eu... Peraí. Download. Bloco de notas. Pesquisar. Tá, ele entrou, tá. Download. Iniciar. Notas. Notas. Melhor correspondência. Nota. Tudo. Download. Mostrando para vocês. Espaço. Bloco de notas. Ver mais. Pesquisar. Localizar resultado. Bloco de anotações. Ver mais resultado. Não. Ele não... Mas assim, enfim, ele não está achando fácil aqui. Eu vou abrir uma página web, por exemplo, para vocês. Desktop. Vamos lá, um exemplo. Metrópolis, o seu. Se eu quiser ler uma notícia. Ainda carregando. Carregamento. Principal marco. Ou veja mais detalhes da notícia. Relator vota pela rejeição da PEC da blindagem. Acompanhe link relator. Então, vocês entenderam aqui? Eu estou dando um breve resumo para vocês verem como eu uso de fato o computador. E agora eu vou voltar, logicamente, para a reunião. Modo de exibição. E por que eu uso essa voz um pouco mais rápida? Porque eu preciso ter agilidade para fazer as coisas. Por que eu fiquei muito... Por que eu fiquei muito perdido aqui? Porque estava lenta a voz. Então, meu cérebro já é acostumado a lidar com o computador de forma mais rápida. Vocês podem ver, eu consigo cuidar aqui tranquilamente, mais rápido, com a voz mais rápida. Porque a voz é a minha visão no ambiente virtual. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa visão para vocês. Eu estava com o WhatsApp aberto, eu posso abrir diversas janelas e ter agilidade para fazer isso tudo. Se eu mostrar para vocês como eu navego na vida prática, vocês vão talvez se impressionar, porque não é essa lentidão que vocês viram. É imediato. Se eu desejar abrir o YouTube, eu mostrei a voz para vocês verem como é. Mas, sei lá, se eu quiser abrir o YouTube aqui, eu vou abrir o site da G4. Vocês verem. Olha aqui, ó. G4S, serviços, insights, carreira, canal de denúncias. Vou entrar aqui, contato. Entrei em contato. Entendem que eu estou ouvindo muito rápido para mostrar para vocês que eu preciso ter agilidade, como vocês. Então, Igor, como que você é produtivo no ambiente de trabalho? Usando a voz rápida, né? Porque se eu mostrar só aquela dificuldade da voz lenta para vocês e eu caçando um bloco de notas não conseguindo abrir, veja, vocês iam ter uma visão limitada, uma visão totalmente deturpada. Eu fiz de propósito, para vocês entenderem que a pessoa com deficiência ela é produtiva. Então, eu consigo gerenciar sistemas, eu sou TI também, enfim. Vamos voltar aqui agora para o diálogo propriamente
Super rápido, hein, Igor? Gostou? Agora ficou mais fácil de vocês entenderem, né? Sim. Vocês continuam me ouvindo, né? Então, muito bem. Então, então vamos iniciar aqui da parte institucional. Na Secretaria da Pessoa com Deficiência, eu estou desde 2018, quando ainda éramos uma coordenação de pessoas com deficiência. E ali naquele momento, nós buscávamos implementar políticas públicas dentro da realidade que nós éramos inseridos. Com o advento do novo governo, 2019 até o presente momento, com a gestão Ibanez, nós implementamos, o governador muito sensível, implementou a secretaria, transformou em secretaria, porque a coordenação ela era ligada a uma subsecretaria de Direitos Humanos, que era ligada à Secretaria de Justiça, que era ligada à Casa Civil, que era ligada ao governador. Olha a hierarquia a qual nós, pessoas com deficiência, éramos inseridos. Uma hierarquia totalmente desarrazoada, num contexto de comando, vamos dizer assim, de voz ativa dentro do próprio governo. E uma vez que nós ocupamos esse local de protagonismo, de sermos uma secretaria, nós conseguimos atingir um outro nível de implementação de políticas públicas. Então, lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, eu sou assessor, eu costumo dizer que eu sou faz tudo, eu atendo as pessoas, eu sou o Severino da Secretaria. Então, eu atendo as pessoas, eu cuido do passe livre, eu cuido do cadastro da pessoa com deficiência, eu faço o cadastro para as pessoas com a agilidade que vocês viram aqui no computador. Digito formulários, faço processos, implemento, atinjo as rotinas administrativas da Secretaria da Pessoa com Deficiência, no SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, e tudo aquilo que me é exigido, seja pela minha chefe, seja pelos demais órgãos da própria Secretaria. Né? Então, lá dentro, nós atendemos pessoas com todas as deficiências e temos os serviços. Temos o cadastro da pessoa com deficiência, que enseja na carteirinha de pessoa com deficiência. Temos a carteirinha da pessoa com transtorno do espectro autista, também, que resulta do cadastro da pessoa com deficiência. E temos outros serviços, como o DF Libras, que é um serviço de acesso a Libras, 24 horas, para quem é surdo e necessita de serviços públicos. Temos também o DF Acessível, que é o serviço onde busca as pessoas em casa e leva para o hospital e volta com elas para casa, quando elas necessitam desse serviço, dentre outras questões, como a carreta da inclusão, onde nós vamos iniciar agora em São Sebastião, acho que dia 30 agora, né? Dentre outras questões, passe livre, eu já falei, né? Dentre outras questões que nós temos dentro do escopo da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Então lá nós trabalhamos realmente por essa ótica. A Diretoria de Inclusão Profissional, para concluir a minha parte, pelo menos inicialmente, nós buscamos levar ao conhecimento das pessoas com deficiência a capacidade plena que elas têm de atingir a possibilidade de serem profissionais habilitados para o mercado de trabalho. Então, ali, nós fazemos essa mediação. E também damos suporte para os servidores públicos, eventualmente, que necessitem da assistência do poder público para o próprio poder público, né? A gente faz, né, diversos atendimentos, inclusive para servidores públicos que se tornam pessoa com deficiência e precisam se readaptar no ambiente público. É isso. Assim, fiz um breve resumo da Secretaria da Pessoa com Deficiência, dos serviços que são executados, um breve resumo, mas perguntas, eventuais dúvidas, estou à disposição. Estou sendo bem compacto para poder otimizar o tempo e dar o espaço que vocês merecem e necessitam para as exposições dos demais colegas. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Igor. Pessoal, alguém gostaria aí de aproveitar esse momento, fazer alguma pergunta para o Igor? Pode levantar a mão. Pode já abrir o microfone também, já perguntar. Na verdade, eu queria parabenizá-lo aí, porque, assim, uma pessoa escutar esse áudio no volume 1000 aí, cara, é difícil, viu? Eu tentei aqui escutar alguma coisa, mas não entendi nada ali. Mas sabe o que acontece? É o treino, né?
Não, e você sabe onde a gente vai se equiparar, para vocês entenderem? Não tem um X do WhatsApp? Um 5X, 1,5 e o 2.0 do WhatsApp? É essa mesma dinâmica. Só que a diferença é que eu uso o computador aos 8 anos de idade. Eu enxerido, né? Fui instalar o leitor de tela sozinho quando minha mãe tinha saído. Eu coloquei o CD, o computador começou a falar sozinho. E aí, com 8 anos de idade, eu instalei o programa de voz. E ali ele começa na velocidade, sei lá, 10, 15. À medida em que eu vou aprendendo, o computador é a coisa que eu mais. Eu sempre disse para minha mãe e para minha família assim: ó, se eu souber andar sozinho e usar o computador, eu posso ir em qualquer lugar da minha vida. E é isso. Ah, e desculpa, gente, me perdoem. Além de tudo, eu ainda sou estudante de direito, tá? Então, a minha faculdade, é porque eu faço questão de falar não por vaidade, preciosismo, mas para vocês entenderem que é possível uma pessoa com deficiência ser proativa e ter as suas capacidades aproveitadas, né? Então, tudo eu faço com o computador, assim. Eu entrei no esporte pelo computador. Então, porque um colega me chamou através de um jogo, porque eu era um adolescente que vivia no computador. Era escola, computador, computador, escola. E acabei. E olha o que eu me tornei, né? De um menino, estou me tornando aí uma pessoa que estou buscando aí levar a vocês uma palavra de otimismo. Obrigada, Igor. Mais alguém aí quer aproveitar esse momento aí desse bate-papo comigo, fazer alguma pergunta? Não? Então, a gente vai entrar agora num momento que a gente colocou como troca de aprendizados, né? E aí, essa vai ser importante aí a participação dos nossos convidados, do Igor, da Vanessa, do Eduardo, né? Para essa pergunta que a gente vai lançar para vocês aqui agora, né? E é bem importante até a participação de todos que estão aqui no chat também, que estão online, tá? Pode ir colocando no chat ali, até se tiver alguma pergunta e as respostas de vocês também. Mas aí vamos ouvir aqui os nossos convidados. Então, a pergunta o que vocês gostariam que todos lembrassem quando falamos em inclusão? E aí, quem quiser começar já a falar? Como eu falei demais, eu faço questão de oportunizar uma das damas aqui presentes que desejarem se pronunciar aí. Vou começar, então. Eu acredito que é muito respeito. Hoje eu me identifico muito com o Igor, eu levo muito na brincadeira essa questão, então sempre que tem uma piadinha, tô lá, né? Mas eu acredito que vai muito da pessoa, então nem todo mundo gosta de ficar falando sobre isso, não quer se resumir às suas limitações, e eu entendo isso. Então eu acredito que é respeito, saber até onde vai a brincadeira, saber como fazer, saber como perguntar, como a gente viu lá no vídeo, né? Não é porque a pessoa tem alguma deficiência que você tem que perguntar para quem está acompanhando ela se ela quer alguma coisa. Pergunte direto para ela, respeite a pessoa. Então, acho que se resume muito nisso. Eu penso da mesma forma, é muito sobre respeito. Por mais que o meu filho seja uma criança, a gente vê muitas pessoas é, tratar ele com capacitismo, né? Assim, não, ele não vai conseguir fazer por ele ser autista. Então, assim, a gente trabalha muito a autonomia dele e também a conscientização das pessoas, né? As pessoas ter consciência que por mais que a pessoa tenha uma deficiência, ela é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, é muito isso. Então, seguindo os meus colegas, também acredito que é respeito, né? E aquilo, né? Que inclusão não é favor, né? É um direito, né? Então, e as pequenas atitudes, né? De cada pessoa pode transformar os ambientes, né? Então, acho que inclusão
quando a gente fala de inclusão, é isso. E muitos que falaram, né? E eu sinto bastante. Por exemplo, esses dias eu estava no hospital acompanhando minha namorada, e ela tá sendo, na verdade, a filha dela está sendo atendida, depois ela, que ela passou mal, e, tipo, todo mundo vinha em cima de mim, achando que eu tava assim, eu que ia ser, tipo, perguntava pra ela, né? Ele já foi atendido, ele já foi atendido, mas, tipo, eu falava, não, mas eu estou como acompanhante, né? Então, muitas das pessoas acharem também que as pessoas com deficiência são doentes, né? Sempre estão doentes. Então, acho que é o respeito, né? Acho que é o grande, acho que é a grande palavra é respeito. Pode ser eu aqui agora? Então a inclusão é a gente respeitar, né? Vocês estão me ouvindo? Inclusão é a gente respeitar a diversidade, como foi dito, mas é a gente se respeitar primeiro. Sabe, quando a gente pensa em inclusão, diversidade, em acessibilidade, é, o que é inclusão? É a gente se respeitar, porque de alguma forma todos nós temos algo diferente do outro, né? Nós não somos iguais, nós não somos uma ilha, e nós sempre vamos ter diferença de convívio, diferença de postura, diferença de entendimento sobre o mundo, uma filosofia de vida, Então, inclusão, diversidade, acessibilidade, respeito, é a gente se respeitar em primeiro lugar. É tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Eu acho que isso resume muita coisa. Uma coisa que o colega jornalista falou que me chamou muita atenção é que as pessoas, elas têm, né, uma ideia de deficiência, assim, as pessoas lá de fora, né, que não têm convívio, por desinformação, ou às vezes até por ignorância. Por que que eu falo isso? Não é nada agressivo, por favor, não me entendam mal. Mas a gente tem que dizer isso aqui. Existem as pessoas que têm informação, que veem propaganda todo dia na televisão, nas redes sociais, nas datas comemorativas, e mesmo assim elas se negam a entenderem o papel da pessoa com deficiência, não só na sociedade, mas na vida delas próprias. Né? Então, assim, ora por desinformação, ora por ignorância. Seja ela uma ignorância desinformacional, seja por uma ignorância provocada. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar. A pessoa achar que ele está numa cadeira de roda, ou que ele está numa condição de deficiência, que ele não pode ter uma esposa e que ele não pode ser o provedor, ou que ele não pode ser o acompanhante daquela outra pessoa que não tem deficiência, mas que, por alguma razão, aquela pessoa não pode ali cuidar. Ora, o ato de ser pessoa com deficiência não me impede de cuidar. Eu tenho uma mãe de consideração que desde os 7 anos de idade eu cuido dela, ela é tetraplégica. E eu cego cuido dela. Por quê? Porque eu vivo a deficiência. Eu não posso dizer que sou pessoa com deficiência se eu não souber cuidar do outro também. E eu não posso dizer que sou normal, que é o que muitos dizem, eu sou normal. Ora, se você é normal, então cuide do outro. E entenda que você também, se você é normal, um dia você pode estar numa condição de anormalidade e alguém pode cuidar de você. E acredite, esse alguém pode ser uma pessoa com deficiência. Obrigada. Obrigada, Igor. Obrigada, né, a todos os convidados aí pela fala. E a gente já está se caminhando aqui para o nosso fim, mas a gente também gostaria de deixar uma outra pergunta que eu acho que é muito importante e a gente gostaria de ouvir vocês, né? Seria qual atitude simples no dia a dia já fez a diferença para vocês? Quiser falar, Igor? Vou começar no final, então, para a gente poder. Então, uma atitude simples que eu acho é quando eu sou tratado com normalidade, né? Quando eu vou, por exemplo, e aí me permitam entrar num tom um pouco mais informal, já que nós estamos falando de sociedade, quando eu vou para uma festa, por exemplo, e eu sou tratado com normalidade, né? Eu não sou um bibelô, um enfeite, uma coisa. Cuidado com ele, bota ele no cantinho ali, não sei o quê, e tá. Não, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra. É preciso nós desfazermos paradigmas, né? E ser tratado com normalidade é a atitude mais nobre que eu entendo que vai dar vida à pessoa com deficiência. Me perdoem se eu estiver me prolongando muito, mas há que se registrar
que uma pessoa com deficiência, ela tem não só as mesmas capacidades que uma outra pessoa que não tenha alguma deficiência visível ou invisível, mas uma pessoa com deficiência, ela merece ser tratada com dignidade. Eu tive vou contar esse relato para vocês bem rapidinho. Eu tive uma namorada na minha adolescência e ela não tinha deficiência. E interessante que quando eu andava com ela na rua, as pessoas começavam a olhar para ela. Porque a sociedade entendia e entende, eventualmente, que a namorada é uma cuidadora. Entra na história que o colega trouxe. Então, uma pessoa com deficiência só namora com uma pessoa com deficiência. É uma mentira que contaram para todo mundo. Há essa incidência? Claro que há, porque acaba que nós ocupamos o mesmo mundo. Existe muito disso. A minha atual namorada é cega, é uma professora competentíssima, uma pessoa incrível. Mas não significa que isso seja um padrão. Então, sermos tratados com normalidade é o maior ato de respeito que uma pessoa pode ter. E a quebra de paradigmas se dá a partir do momento que as pessoas que não têm deficiência se permitem conviver em condições de igualdade conosco. Porque isso é a maior demonstração de respeito. Não somos heróis, não somos coitados. Somos pessoas e merecemos ser respeitados como tal, na mesma condição que os demais. Isso que o Igor trouxe é muito importante, né? A conscientização das pessoas, porque muitas vezes algumas pessoas me abordam, mas ele não tem cara de autista. Isso incomoda um pouco, porque autismo não tem cara, é um transtorno que a pessoa tem, o cérebro dela é diferente. Então, isso acaba que mexe muito com a gente e a gente pede conscientização para todo mundo, né? Eu sempre reprimo algumas pessoas e falo, não, mas isso não tem nada a ver. E tento conscientizar aquela pessoa. Eu concordo com a fala de vocês, principalmente quando o Igor fala que ser tratado com normalidade, assim, para mim, tá lá em primeiro lugar. Mas eu vou confessar que no meu dia a dia, aqui na G4F, eu me sinto até mimada quando as minhas colegas de trabalho me chamam, Vanessa, vem ver alguma coisa aqui no meu computador. Aí elas já aumentam a fonte lá para mim. Nem preciso falar nada. Então, para mim, isso já faz toda a diferença na minha vida, porque elas sabem que eu tenho um pouco de dificuldade para enxergar letrinhas menores. Então, quando elas fazem isso, o coração já fica aquecido aqui. É Vanessa, né? Isso. Isso, deixa eu ativar a câmera aqui, porque eu sou cego e acho que todo mundo tem que ser também, né? Só pode. Mas isso, só para fazer um adendo, um apontamento propositivo, Vanessa. Uhum. Peraí. Aí, agora sim, né? Só para fazer um apontamento propositivo, isso é o princípio da isonomia. Que quando a gente, né, no meu caso, quando eu vou para a faculdade de Direito, a gente estuda lá, é tratar os iguais com igualdade e os desiguais à medida da sua desigualdade. E eles transformaram isso num padrão de comportamento muito salutar, né? Então, mais uma vez, parabenizo a G4F por isso. Então, seguindo também os colegas, eu acho que é ser tratado com naturalidade e respeito, né? Acho que a grande atitude seria essa, né? E eu também passo direto essas que a Vanessa acabou de falar, né? Eu sou cadeirante, né? Então também sinto, né? As pessoas, ontem mesmo eu estava numa reunião, aí uma colega falou assim, eu levo o Eduardo até a sala. Aí eu tô falando, eu quero levar, tipo assim. E aí, e é isso, né? Sabe que precisa dessa, né, da locomoção, tal, da locomoção, e sente como as pessoas, né, te tratam, né, com naturalidade, com respeito, ajuda, perguntam se você quer, se você, né, se você precisa de ajuda, se você quer ajuda. Então, acho isso muito importante, assim. E o que o Igor falou também da namorada ter deficiência, também isso eu sinto bastante até hoje. Principalmente é engraçado, né? As pessoas que são um pouco mais velhas, assim. Esses dias minha namorada estava sentada um pouco mais distante de mim, no ônibus, e aí eu estava conversando com uma senhora, tal, não sei o quê. Aí depois ela me contou, né? Determinado tempo da conversa, ela perguntou o que eu era, né? Se eu era o filho dela, sendo que eu sou mais velho que minha namorada, né? Então, você é maior, tipo, você é filho, né? É seu filho, é seu menino.
ai, tão bonito como você cuida do seu menino, assim, tipo, pra ver como as pessoas não olham, tipo, no rosto, né? Porque se olhar pro meu rosto, sabendo que, né, não tenho idade pra ser namorado. Mas, então, e é uma coisa mesmo que tá enraizada, né? Mas aos poucos a gente vai tentando quebrar isso, né? Isso quando não pergunta se você quer ser colocado no colo porque não tem uma rampa ou um elevador, né? Aí Ah, daqui a pouco direto. vão, aí daqui a pouco vão perguntar se a sua mãe vai te pôr no colo, o que é mais constrangedor ainda, né? É a acessibilidade É, arquitetônica com acessibilidade atitudinal zero, né? bastante. Eu e a Vera, a gente foi para um congresso lá em Goiânia, né, da gestão de pessoas inclusiva, e eles falaram muito sobre essa questão do desenho universal, né? Porque na verdade a gente fica ali tentando é, encontrar formas de adaptar, né, os locais para os diferentes tipos de deficiência, conforme a demanda, mas na verdade o desenho, isso falando de arquitetura, né? Ou de tecnologia, a gente tem que, tudo já tem que ser acessível, né? Senão, como é que faz, né? Eu só vou poder ir específico num banheiro, ou num prédio específico. Então, na verdade, a nossa sociedade tem muito o que aprender com isso, e eu acho que a gente pode fazer uma comparação com essa questão de desenho universal da arquitetura com respeito, né? Porque você não chega na casa da pessoa, né? Colocando o pé em cima, sei lá, fazendo as coisas do jeito que você quer. Você pergunta, né? Eu acho que o respeito, acima de tudo, ele tem que ser. Você não sabe a resposta, você pergunta. Quem vai saber te responder isso é a pessoa que está ali na sua frente, né? Então, e para a gente quebrar isso, a gente tem que abrir esse diálogo, né? Parar com esse distanciamento mesmo. Então, essa é uma das formas, né, aqui pela live que a gente convidou vocês para a gente trocar essa ideia para vocês e para entender qual que é a perspectiva. E é uma forma de perguntar, né? Como, tipo, a Vanessa, acho fofo, assim, né? Você se sentir mimada e tal. Isso é muito legal, porque a equipe tá ali junto. Mas foi a base ali de uma criação de respeito e de diálogo, né? Que elas entenderam qual que era a sua necessidade ali específica, porque você usa o seu computador de um jeito e ela também pode adaptar ali rapidamente, porque é uma tecnologia que está, né, disponível para todo mundo. Infelizmente, gente, o nosso tempo está acabando. E, e aí eu queria reforçar aqui que a inclusão ela só existe quando cada pessoa se torna protagonista. E todos nós somos protagonistas, né, dessa inclusão, do respeito e de tá tudo bem, a gente vai errar às vezes, a gente vai errar e a gente vai aprender, e o importante é a gente querer, né, buscar esse desenvolvimento e buscar esse crescimento junto. E aí, antes da gente fechar, eu queria só saber se alguém aí dos nossos convidados e também do público gostaria de adicionar mais alguma fala, né, falar mais alguma questão assim, da sua trajetória, ou disso que a gente discutiu aqui. Porque depois a gente já vai encerrar, e aí já deu o nosso tempo aqui, mas fiquem à vontade, se alguém quiser falar, levantem a mão, escrevam no chat. Pode falar, Gustavo, Oi, por tudo bem? Meu favor. nome é Gustavo, eu sou intérprete aqui da Live. Eu só queria complementar uma dica. Quando as pessoas com surdez estão acompanhadas de um intérprete, as pessoas que são ouvintes, é importante olhar para o surdo e não olhar para o intérprete, porque é muito comum a gente estar interpretando alguma conversa e as pessoas que escutam olham para o intérprete, ignorando a pessoa surda, que é ela que está falando. Então, muito comum a gente estar interpretando e quem está ouvindo faz alguma pergunta, pergunta para mim, intérprete.
e não pergunta para o surdo, mas quem está falando é o surdo, não é o intérprete. O intérprete é apenas um telefone nessa comparação. Então, é só uma dica mesmo do meu local de fala, né? Quando a gente estiver conversando com a pessoa surda, olhe para ela e não olhe para o intérprete. É só isso mesmo. Posso. Então, eu queria agradecer, né? Peraí. 1-0 para a câmera. Eu só queria agradecer a oportunidade, né, em estar aqui representando a Diretoria de Inclusão Profissional, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Queria agradecer a todos vocês, todo o colega cadeirante que está lá no MDH, a Vanessa, minha colega de deficiência visual, as gestoras aqui presentes, presencialmente, que estão aqui, todas aqui juntas comigo aqui, e os demais membros da G4F. Queria dizer para vocês que a gente resgate esse espírito de leveza para conversar sobre temas sensíveis, que a gente não perca essa vontade de inclusão, de fato, não só nos quadros para ficar bonitinho, não só nos cases de visualização de redes sociais, mas que a gente consiga, de fato, implementar uma sociedade justa, igualitária e plural, efetivamente, para todas as pessoas com deficiência, sejam para aquelas de nascença ou para aquelas que vão se tornar. É preciso separar o que é preconceito e o que é o bom humor. Eu sou muito bem-humorado, faço muito bom humor com a minha deficiência, mas também já prendi um cidadão, literalmente, num posto de saúde, que me discriminou, que se entortou numa fila do posto de saúde para poder dizer que, se para ser pessoa com deficiência ele precisava se entortar, ele se entortaria para ter lugar na fila. Então, assim, é preciso a gente separar essas vertentes e a gente resgatar uma sociedade saudável, onde nem tudo é preconceito e, ao mesmo tempo, onde nem tudo também é razão para se fazer piada e atingir o outro. Acho que a gente tem que resgatar os valores de uma sociedade leve. E eu queria deixar essa reflexão para vocês. E antes de eu finalizar minha fala, eu só queria, por gentileza, passar a palavra para a minha diretora, porque eu acho que, como todos aqui estão tendo protagonismo, eu acho mais do que justo que a minha diretora tenha uma fala rápida aqui, de finalização da parte da Secretaria da Pessoa com Deficiência, representando a nossa instituição aqui, porque graças a ela também que eu estou aqui, porque ela mediou esse contato. Então, faço questão, por favor, Andressa, com a palavra. Olá, pessoal. Ser bem breve aqui, agradecer a Elísia e a Vera, né, e parabenizar por essa iniciativa. É muito importante esse tipo de ação, né? Porque eu falo por mim, né? Eu aprendo diariamente com o Igor. Ele é literalmente essa pessoa que vocês que vocês viram aí, né, na telinha de vocês. E eu aprendo assim, por exemplo, antes de eu assumir nessa função, quem não tem uma pessoa com deficiência na família não tem contato. Então, assim, a gente não sabe literalmente lidar com a pessoa. Então, assim, eu cheguei com todo cuidado, Igor, deixa eu pegar para você, Igor, faço isso para você. E ele, não, eu dou conta. Então, eu aprendo diariamente com ele e digo a vocês, né, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Diretoria de Inclusão Profissional está de portas abertas para o que a G4F precisar e para o que vocês precisarem também, tá? Eu agradeço a oportunidade e é isso. É isso, gente. Nosso secretário William da Cunha, secretário da Pessoa com Deficiência, também está à disposição. Ele também é deficiente visual, viu, gente? Acho que os deficientes visuais, não sei não, acho que os deficientes visuais vão comandar o mundo. Tô brincando. Todas as pessoas com deficiência vão comandar o mundo, porque o mundo é todo nosso, de pessoas com e sem deficiência. Não pode ter preconceito reverso também, né? Então, então estou à disposição, gente. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Espero ter trazido uma boa experiência para vocês. Tentei resumir, tentei ser leve, tentei fazer um pouquinho de piada para que todo mundo se divirta junto e aprenda de igual maneira. Muito obrigado.
Eduardo, você quer deixar também alguma reflexão para a gente finalizar? Queria mais uma vez agradecer o convite, né, da G4, né, salientar, né, sobre a importância da gente ter esses momentos. Acho que como conselho eu deixo as pessoas que acho que tem que ter paciência e humildade para aprender com. Todo mundo tem algo para ensinar, né? Então acho que tem que ter paciência para aprender e até no convívio com as pessoas com deficiência, e tal, não tenha medo de errar, mas esteja sempre disposto a corrigir, né? O que forme, caso erre. E finalizando que diversidade não é sobre pessoas, né? A diversidade é sobre pessoas, né? Não é apenas um número ou estatística, tá? Não somos números, somos pessoas. Então, eu acho que essas conversas fortalecem as nossas relações e melhoram, né, o ambiente laboral, educacional, enfim. Acho que esse é o meu recado aqui. Isso, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A gente deixou no chat aí um formulário, né, que é para que vocês possam falar aí o que vocês acharam, deixarem também dicas aí para os nossos próximos encontros, né, que a gente tem, com certeza nós faremos, né, e mais uma vez é isso. Obrigada mesmo pela participação de todos vocês e até um próximo encontro aí. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau, Obrigada. pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Opa, tchau, tchau, gente. Bom Obrigada, dia. Obrigada, Gustavo. Gustavo. Obrigada, Tchau. Eduardo. Obrigada.